Sejam bem-vindos a este momento que estamos aqui. Vamos falar de algumas atualizações. Desde já eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Lembrando que nós paramos este momento de bate-papo, que vocês possam interagir conosco. Nós vamos falar sobre as mudanças aí que se implementaram em 2026. Então, nós estamos com essa transmissão, tanto via YouTube quanto o Meet. Nossa equipe está preparada para receber todas as perguntas que vocês forem surgindo, de dúvidas em relação a esse processo, a essas mudanças. Então, fiquem à vontade. Esse momento aqui é para vocês tirarem todas as dúvidas, para a gente estar orientando vocês da melhor forma possível. Então, vocês podem estar também já compartilhando com o pessoal da equipe aí de vocês. Quem não está por aqui, podem ficar à vontade. A gente dê início aqui a este momento, tá? Reservado. Então, agradeço a presença de todos. Eu passo a palavra agora para o Herbert Salles. Pode ficar à vontade. Liderança, está sem áudio. Bom dia, Benedito, está me ouvindo? 100% agora, chefe. Perfeito. Então, pessoal, bom dia a todos aqui presentes nesse nosso treinamento que nós preparamos para tratar sobre as atualizações do SINC Fiscal 2026. O SINC ele foi atualizado com a última portaria agora de abril, tratando sobre uma reestruturação dos seus layouts de envios. Nós não tivemos muitas alterações, mas teve algumas alterações que nós precisamos ter alguns cuidados na dinâmica de envio, principalmente respeito ao cadastro, né, das unidades, que nós vamos tratar muito disso aqui. Eu vou compartilhar a tela. Ver? Então, pessoal, nós vamos tratar sobre as questões da atualização do SINC Fiscal. Nós vamos ter, essa semana ainda, um treinamento sobre o SINC Folha. Então, as equipes da contabilidade que se faz aqui presente, é importante também já reforçar com as equipes do departamento pessoal a participação do nosso treinamento do SINC Folha, porque o SINC Folha também teve algumas alterações estruturais, e essas alterações estruturais impactam aqui no envio que está. Então, já alerto que a nossa equipe do CIP vai estar divulgando a data e o horário do treinamento 5 Folha. É importante que as equipes do departamento pessoal dos órgãos possam estar participando, porque, como já era feito anteriormente, mas agora de maneira um pouco mais aprofundada, das mudanças de processamento que o tribunal realizou, esse cruzamento das informações entre o SINC Fiscal e o SINC Folha e também o SINC Contrato acontecerão de maneira mais rápida, né, os retornos. Então, é importante que as equipes estejam alinhadas. Nós tivemos, pessoal, a portaria 295 de abril de 2026, que trouxe as alterações para o SINC Fiscal de 2026. Nós não enviamos ainda o primeiro bimestre, ficou o prazo definido 30 de maio, então, portanto, nós temos aí aproximadamente 15 dias, né, para enviar os 2 bimestres, né, tanto o primeiro bimestre quanto o segundo bimestre, referente ao exercício de 2026. Então, está normatizado lá pelo tribunal. Em relação ao SINC Fiscal, pessoal, de 2026, a lógica dele continua sendo a mesma lógica que nós já estamos habituados a trabalhar.
Nós vamos enviar os arquivos dos layouts separadamente, conforme a estrutura de layout, e o SYNC vai fazer os 2 processamentos que eles estão realizando. O primeiro processamento que nós chamamos lá de nível 1, que é a consistência do layout, então ele vai verificar se os layouts estão em conformidade com a instrução normativa que foi atualizada agora pela portaria de 2026. Então, ele vai verificar a validação dos layouts. Alguns layouts houveram mudanças na sua estrutura de validação. Então, ele vai fazer essa checagem. E nós temos o nível 2 de validação, que é o nível de integridade. Esse nível 2 de validação, ele vai verificar a consistência dos dados, o cruzamento dos dados. Então, é o momento em que ele faz o cruzamento entre os layouts, para verificar se as informações estão consistentes, e o cruzamento entre os demais SYNCs, né, que é o SYNC folha, né, que tem um impacto direto na execução contábil, por isso que eu reforcei no início a importância de reforçar com o departamento pessoal a participação nos treinamentos que nós vamos realizar relacionados à folha, e também que planeje antecipadamente o envio, porque aqui há um ponto. O SYNC fiscal, ele só será complementado se o SYNC folha tiver sido enviado. Porque quando a gente encaminha, por exemplo, a liquidação do SYNC fiscal, ele faz um cruzamento com o SYNC folha. Então, se o SYNC folha não tiver enviado, a gente não consegue avançar lá no envio do SYNC fiscal, por causa desse nível 2 de cruzamento, né, que é o cruzamento dos dados. Então, é muito importante que já se tenha um planejamento aí dentro do órgão para que o SYNC folha já possa ser encaminhado previamente. Pessoal, aqui também eu já levo. Existe uma demanda de processamento das informações do tribunal. Então, nós tivemos, ano passado, problemas de demora de processamento de arquivos, pelo volume de informações que chegam no tribunal nos últimos momentos ali, nos últimos dias, e aí isso gerava um certo impacto, porque algumas pessoas não conseguiram progredir com o envio pelas próprias travas. Então, é necessário a gente ter um planejamento de envio prévio, devido justamente a essa integridade nível 2, esse confronto de integridade nível 2, que vai ser o cruzamento, o processamento de cruzamento entre os próprios layouts e entre o SYNC fiscal e os demais, né? O SYNC folha e o SYNC contrato. Então, a estrutura aqui não teve alteração, é a mesma lógica, os mesmos cruzamentos que nós já tínhamos anteriormente, né? Validação de layout e validação de dados. Segue também a mesma lógica, como nós já vínhamos realizando, o envio dessas informações, né? O envio é realizado pelo Poder Executivo, né? Então, os demais órgãos, o Poder Legislativo e os demais órgãos da administração direta, consolidam essas informações no Poder Executivo e o Poder Executivo encaminha para o SIC fiscal. Tanto a execução, os layouts de execução, quanto os layouts de planejamento. Aqui também não tem alteração, é a mesma lógica que já era praticada, continua para 2026. Ponto aqui é que deve ter aqui, principalmente, uma comunicação mais prévia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Legislativo terá que enviar para o Poder Executivo as informações para a incorporação, certo? Então, é um ponto que depende, né? O Poder Legislativo enviar as informações para a incorporação do Poder Executivo em tempo hábil, para que essas informações sejam processadas no SYNC, ok? Então, segue também aqui nessa estrutura a mesma lógica. Poder Legislativo, órgãos da administração direta, enviam para o Poder Executivo, consolida as informações do Poder Executivo, e o Poder Executivo é responsável por enviar tanto os layouts de execução, quanto os layouts de planejamento do SYNC fiscal. Ok? Também segue a mesma estrutura que já está. Nesse sentido, nós temos alguns pontos importantes, que aí são os pontos mesmos de alteração. Então, nós vimos que é a mesma, as
coisas que permaneceram, você tem aqui a mesma estrutura, as validações seguem os dois níveis, o Poder Executivo envia execução e planejamento, como já era, então isso não teve alteração, e nós temos aqui alguns pontos importantes de alteração, que é o que nós vamos focar aqui, que é o cuidado que nós temos que ter no envio, né, e na preparação dessas informações. Primeiro ponto, pessoal, vocês vão entrar lá no SINC, vai ver que houve uma mudança de layout lá no SINC Fiscal. Isso também é só uma questão visual, estruturação de layout. Nosso sistema continua processando da mesma forma e continua na mesma estrutura, como eu acabei de dizer. Basicamente, a mudança que está lá na tela é só uma mudança de layout mesmo de tela. E aí, vocês vão observar que eu tenho lá dois botãozinhos, o gerar recibo e o fechar remessa. O fechar remessa segue também aquela lógica que antes estava em outro layoutzinho em 2025, mas também a mesma lógica de fechamento da remessa. Então, após o envio, o processamento de cada bimestre, para que eu avance para o bimestre seguinte, eu faço o fechamento da remessa anterior. Então, nós vamos enviar as informações do primeiro bimestre, planejamento e execução, finalizei o envio, realizo aqui, nessa telinha lá do SINC Fiscal, o fechamento da remessa, ok? Então, ele está com um layoutzinho diferente lá, mas a lógica do fechamento da remessa é a mesma do ano passado. Enviei o bimestre, fecho a remessa, aí eu progrido para o bimestre seguinte, certo? Sempre nessa lógica. Nós temos a divisão, como já era de costume, a divisão do SINC Fiscal em dois grupos, o grupo da execução e o grupo do planejamento. Eram os dois grupos de layouts que nós enviamos junto ao SINC. Então, eu separei os dois grupos para ficar mais claro os cuidados que nós temos que ter. No primeiro grupo, do grupo planejamento, em 2025, nós trabalhávamos com 6 layouts. Planejamento, os programas, as ações, a receita prevista, a unidade orçamentária e a dotação. Para 2026, houve uma alteração nesse grupo. Então, o layout unidade orçamentária, ele deixa de existir no planejamento. Nós não vamos mais mandar esse arquivo que nós mandávamos em 2025. E em 2026, o grupo do planejamento, ele passa a ser com 5 layouts. Certo? Com 5 layouts. Planejamento, programas, receita prevista e dotação. Então, para 2026, qual foi a alteração? Nós deixaremos de enviar a unidade orçamentária. E aqui está um ponto importante. Qual é? Que o fato da gente não estar enviando a unidade orçamentária, essas informações elas vão ter que ser verificadas, e aí é um trabalho que todo mundo tem que fazer hoje, amanhã, né? Sem muita demora. É o trabalho de validação do cadastro das unidades dentro do SIGE. Então, como em 2025 a gente enviava essas informações no SINC, o próprio SINC processava dentro dos arquivos os cadastros das unidades orçamentárias. Então, a alteração para 2026, e aqui é a grande chave, pessoal, porque se eu tiver falha no cadastro, nada progride. Eu não envio o planejamento e nem envio a execução. Por quê? Porque todos esses layouts aqui estão vinculados ao código das unidades orçamentárias que estão dentro do SIGE, certo? Lá dentro do cadastro. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer já hoje, já peço que todos façam hoje, deram uma olhada, deram uma conferida no cadastro das unidades orçamentárias dentro do SIGE. Porque, como nós estamos vendo aqui, nós não vamos mais enviar esse arquivo em 2026, ele deixa de existir em 2026, e em 2026 passa a surgir tudo pelo cadastro lá do jurisdicionado. Okay? Então, é importante. Isso pode ser visto, eu vou tentar vir aqui, para ficar melhor para a gente. Quando a gente acessa aqui o site do tribunal, indo aqui no sistema do SIGE, aqui logo em cima, pessoal, a gente tem
o mural de entidades. Aqui no mural de entidades, ele me lista as entidades de todo o Maranhão, de todos os municípios, já é do próprio cadastro atualizado. Então, a gente pode fazer o filtro aqui. Vou pegar aqui o município de São Luís, por exemplo. Pesquisa aqui o município. Nós vamos ter as unidades orçamentárias, certo? As unidades orçamentárias. Então, é daqui do cadastro que é o ponto-chave. Esse cadastro ele tem que estar redondo. Por isso que eu estou alertando aqui todo mundo fazer a conferência junto ao tribunal dessas informações cadastrais, certo? Tanto dos órgãos, aqui eu vou pegar o exemplo, a Câmara Municipal de São Luís, ela tem um código de UOL registrado e ela tem que ter os seus respectivos ordenadores, que eu vou falar mais na frente, também cadastrados aqui, certo? Os respectivos ordenadores. Então, toda a vinculação das informações da execução, do planejamento e da execução orçamentária, dos empenhos, das liquidações, dos próprios fluxos de pagamento, vão estar sendo cruzados com as informações do cadastro da unidade orçamentária aqui no SIGE e dos respectivos ordenadores aqui também dentro do cadastro. Então, é importantíssimo a gente fazer essa conferência. Tanto do cadastro, quanto da própria estrutura que vocês têm dentro da estrutura orçamentária do sistema. Eu vou abrir aqui o orçamento do sistema também, para que se façam essa vinculação, essa conferência rapidinho, com os dados do SIGE. Pessoal, quem estiver tendo alguma dúvida, pode falar, ou quem estiver no YouTube, mandar no chat, que o pessoal está acompanhando aí. Vou escrever aqui no chat também, para tirar. Aqui no cadastro, pessoal, no orçamento, estou com uma base teste aqui, só para a gente verificar. A gente tem aqui, ó, se eu vier no orçamento, em despesa, código local, unidade ou subunidade, certo? Eu vou ter aqui, ó, a listagem de todas as minhas unidades orçamentárias que estão dentro da minha estrutura orçamentária. Então, aqui tem toda a listagem, que a gente pode imprimir, e essa listagem a gente pode conferir com o próprio SIGE. Então, observe que aqui, cada unidade, ela vai ter um código, que está na minha estrutura do orçamento. Então, na movimentação correta, essa estrutura, ela terá que estar dentro do cadastro jurisdicionado. Então, eu tenho lá 010100, Câmara Municipal. Então, aqui no cadastro do SIGE, eu tenho que ter Câmara Municipal 010100. Estou pegando aqui um aleatório, né? Então, esse código, o O, que está no cadastro jurisdicionado, tem que estar igual o da minha estrutura orçamentária aqui no sistema, certo? Tem que estar igual. Então, é por isso que eu estou alertando sempre, fazer essa conferência, porque uma vez ou outra o cadastro lá no tribunal dá um problema. Às vezes está faltando uma unidade orçamentária, às vezes está faltando um código que está divergente, e aí precisaria corrigir. Tá? Essa aqui que eu estou colocando, como estou colocando, é a base do 5/2026. São os códigos das unidades. Até 2025, pessoal, nós não tínhamos tanto controle no código, porque o tribunal ele trabalhava com o CNPJ das unidades gestoras. Então, é como se ele estivesse trabalhando lá pelo CNPJ do Fundeb, pelo CNPJ do Fundo de Saúde, pelo CNPJ da Assistência Social, e assim sucessivamente. Então, a estrutura de análise do SINC, ela altera para 2026 nesse ponto. Deixa-se de trabalhar com o CNPJ e passa-se a trabalhar com o código da unidade orçamentária. Por isso que o tribunal fez um cadastro estático pelo SIGE, sem a necessidade da gente estar enviando esse arquivo que anteriormente a gente enviava para a unidade orçamentária. Né? Então, essa é a conferência. Entrou no módulo orçamento, vou repetir aqui o caminho, entrou no módulo orçamento, posso vir aqui em despesa, código local, unidade ou subunidade, neste ponto. Aqui tem
a listagem dos códigos. A gente tem uma dúvida aí? Hoje existe uma dúvida. Quais os campos e informações serão integrados para permitir a comunicação entre o SINC fiscal e o SINC contrata? Digo isso, pois mandamos QDD para o TCE e ainda não fizeram a tua. Código UO, código SINC e CNPJ. Seria isso? O Henrique Júnior. Henrique, o código de validação vai ser o código UO. Né? A trilha ela vai ser reposta para que o confronto seja... Em 2025, o confronto era CNPJ, UG, então, portanto, vamos imaginar Fundeb, CNPJ do Fundeb e o código do contrato, o ID contrato. Né? Eu vou até falar isso lá no empenho. Então, eu tenho o ID contrato e o CNPJ da UG, a unidade gestora. Então, eles faziam esse confronto em 2025. Qual a alteração para 2026? Que aí, se vocês recordarem, é um impacto que teve muito no EPCA, que era aquela vinculação das despesas aos seus respectivos contratos, né, nas suas respectivas unidades orçamentárias. Então, todo aquele probleminha lá de organização dessas informações lá no EPCA. Então, eles reposicionaram para 2026, pensando nisso, eles reposicionaram o 5 para 2026. E aí o confronto é o quê? Código da UO, portanto, o contrato ele vai estar vinculado dentro do 5 contrato a uma unidade orçamentária. Qual é a unidade orçamentária que está executando ele? É a Secretaria de Administração, a Secretaria de Finanças, é a Secretaria de Saúde, é a Secretaria de Obras, é o Fundeb. Então, o Fundeb ele é tratado nessa perspectiva como uma unidade orçamentária. É o Fundo Municipal de Saúde. Então, o confronto vai ser, a partir de 2026, por esse códigozinho aqui, ó. Então, vamos imaginar, é um contrato executado pelo Fundeb. Então, ele vai pegar o ID contrato e vai cruzar com o código 021000 do Fundeb, que está lá no CIGE. Entende? E aí, essa mesma lógica vai para os demais layouts. Por exemplo, programa. A gente vai enviar aqui o arquivo planejamento, os programas do planejamento. Então, ele vai olhar o código do programa e o código da unidade orçamentária que esse programa está vinculado. Portanto, o código da unidade orçamentária precisa efetivamente estar cadastrado certinho aqui, ó, no cadastro dicionário. E aí, Henrique, é um problema. Se o cadastro não estiver atualizado, nem no 5 contrata, nem no 5 folha e nem no 5 fiscal, vai conseguir avançar no envio das informações. Então, é urgente, urgentíssimo, que tente, quem tiver pendência, que tente resolver logo o problema do cadastro dicionário. Ok? Então, esse é uma grande alteração que a gente teve aqui para 2026. E aí, nós passamos a ter, nessa perspectiva, a saída da unidade orçamentária e no planejamento nós vamos ter agora só 5 layouts. Ok? E nos layouts do planejamento, eu chamo a atenção para 3, né? Os layouts programas, no qual os layouts programas, pessoal, é muito importante que o PPA, acho que a maioria das pessoas, né, fizeram que o PPA, dentro lá do módulo PPA, eles estejam preenchidos, né, porque esses dados, conforme o tribunal exige, vem desse planejamento de PPA. Então, aqui, ó, vou mostrar no sistema também aqui uma parte do PPA, para que vocês possam entender. É importante também a questão do planejamento. As leis do planejamento precisam estar preenchidas. Lei do PPA, os dados da lei, quando é que ela foi publicada, qual é o número da lei. Todos esses dados precisam estar preenchidos detalhadamente lá para que o arquivo possa ser validado. E as ações são as unidades de medidas, né, os indicadores das unidades de medida, que eu vou mostrar também aqui, onde a gente coloca. Então, são esses 3 pontos do planejamento que tem que estar atentos, já configurados a nível do sistema. Programas, planejamento e o PPA. Ó, aqui no módulo PPA, nós temos aqui, em cadastros auxiliares, na parte superior, o campo da lei. Então, esses dados de lei, eles precisam estar preenchidos. Olha, eu tenho uma lei aqui do PPA, né, e a lei da LDO.
Então, lei do PPA, lei da LDO, esses dados aqui precisam estar preenchidos corretamente. Número da lei, data legal de envio, data de prazo, todos os dados certinhos, conforme está na lei. Esse cruzamento, não sei se alguém teve algum caso, alguns RITs cruzaram os dados da lei com os valores com o que estava na lei PDF, que foi enviado para o tribunal. Então, ele vinha lá, o número da lei é X e o número do documento está outro X. Então, para evitar essa ocorrência posterior de questionamento, tentar trazer aqui o dado exato. Então, pegar a lei que está lá aprovada no Legislativo e colocar os dados que estão lá, porque essa que vai ser o PDF efetivamente enviado ao tribunal. Certo? Então, os dados da lei. Na lei orçamentária, a gente preenche aqui pelo módulo orçamento, aqui em parâmetros orçamentários. Aqui também eu vou preencher aqui as informações legais da lei. Número da lei, data de publicação, data de aprovação. Certo? Basicamente, são essas informações que nós temos que colocar. Também já segue a mesma lógica do ano passado. Ok? Nós tivemos também a questão dos programas, né, como eu tinha dito, os programas, pessoal, aqui, no PPA, quando a gente trata os programas, alguns municípios, às vezes aqui no cadastro, pode ter passado despercebido, que não preencheu a base, eu vou habilitar aqui, fazer o destaque para mostrar, que não preencheu a base dos objetivos. Então, aqui dentro dos programas, nós temos os objetivos que estão desses programas. Então, às vezes, você preencheu lá o programa e não colocou o objetivo. Isso vai impactar na hora do envio. Então, fazer uma revisão nesses cadastros de programas, entrar em cada programa e o campo objetivo, preencher lá com os dados desse programa, porque isso vai impactar diretamente no layout programa. Se não tiver o objetivo, o SINC aponta lá como uma inconsistência no layout. E em relação às ações, aqui nas ações, ela tem o cadastro de unidades, certo? Então, entrando também aqui na ação, a gente define quais são as unidades dela, que pode ser um percentual X, uma unidade, um quilo, enfim. São as unidades que vão medir as ações, ó, como está nesse cadastro aqui. E eu vinculo essa unidade dentro aqui do cadastro de ações. Tá? Então, são esses 3 pontos que a gente tem que verificar. Os objetivos dos programas, as unidades das ações e as leis, os dados da lei. Ok, pessoal? Esses 3 pontos estão corretos, os arquivos do planejamento eles vão passar rapidinho, sem nenhuma inconsistência. Muito bem. Em relação ao planejamento, nós tivemos tem alguma dúvida? Aí, Minas, está tudo ok? Pronto. Pois vamos lá para a execução. Em relação à execução, nós passamos a ter também umas alterações no layout. Nós tiramos o layout, quer dizer, o tribunal retirou os layouts da unidade gestora e dos ordenadores de despesa. Então, nós tínhamos, no ano passado, 10 layouts de execução e, em 2026, foram retirados 2 layouts, né? Layout de unidade gestora e ordenadores de despesa. Pessoal, um ponto, uma observação. Deixa eu voltar aqui no planejamento que eu tinha esquecido. Aqui no planejamento, o envio do planejamento ele acontecerá no primeiro bimestre. Tá? Esses 5 layouts eles acontecerão no primeiro bimestre. Nos demais bimestres, o planejamento ele não é viável. Então, nós vamos gerar duplicidades de informação. Tá? Então, o envio do planejamento, primeiro bimestre. Nos demais bimestres, é somente a execução. Ok? Então, continua também da mesma forma que era no ano passado. Então, na execução, saem os dois layouts, fica somente esses 10. Né? Ou seja, é a própria execução orçamentária. A parte cadastral
que era a unidade gestora, e os ordenadores de despesa, a gente não envia mais. Aí vamos para mais uma observação. De onde é que vinham essas informações agora? Do cadastro jurisdicionado. Daí, o cadastro deve estar atualizado. Portanto, como eu falei, vai impactar tanto nos arquivos do planejamento, o cadastro, quanto nos arquivos da execução. Ok? Então, aqui, deixa eu voltar aqui no CIGEP. Observa, aqui nesse cadastro, por isso que eu estou falando da verificação, porque conferir o código da UO, né, os CNPJs também das entidades, e aqui, principalmente, pessoal, os ordenadores de despesa. Então, no cadastro aqui, se eu abrir, por exemplo, essa unidade e abrir aqui o cadastro, eu vou ter aqui listado tanto os ordenadores quanto os demais agentes que estão vinculados a essa unidade. Então, tenho que verificar se o meu ordenador de despesa ele está cadastrado aqui. Né? Por isso a importância da conferência. Porque, por exemplo, se o CPF do ordenador estiver errado, por exemplo, aqui no cadastro, o arquivo, nós vamos ter problema no envio dos arquivos da despesa. Por exemplo, o empenho, a liquidação, pagamento, despesa extra, vai dar problema. Ou se, por exemplo, o meu ordenador não tiver cadastrado aqui, eu não tiver com a unidade, com o ordenador cadastrado, também esses arquivos darão problemas, porque ele vai vincular o CPF do ordenador. Então, é muito importante, nós já tínhamos falado lá do planejamento, da conferência dos códigos das unidades orçamentárias, e aqui, para a execução, a conferência, além dos códigos das unidades, conferir os dados dos ordenadores, tá? Porque vai ter esse confronto aqui no cadastro jurisdicional. No empenho, é o que eu estava falando. CPF ordenador, eu deixei a integridade aqui já evidenciada, que ele vai verificar o código da UO. Então, eu botei aqui o código da unidade orçamentária, que nós acabamos de verificar lá, 02, 01, 00, 02, 02, 01, e aí vai embora, conforme a sua estrutura. Tem que estar lá no cadastro adicionado. E aqui, ó, a vinculação com o cadastro do CPF do ordenador, que nós acabamos de ver lá no CIGE. Então, pessoal, repetindo, tudo vem da conferência do cadastro. Se nós tivermos problema no cadastro, nós vamos ter problema no envio. Uma outra integridade que o Henrique já tinha nos perguntado é referente ao SINC contrata, certo? Aqui no empenho, nós vamos ter, que aí, pessoal, é a maior inconsistência que dá. É por isso que aqui precisa ter uma comunicação efetiva com o pessoal da licitação, porque aqui não depende necessariamente da execução contábil. Ele vai estar fazendo uma conferência com a informação enviada por um outro setor. Então, nós vamos ter que ter essa comunicação com o pessoal da licitação, porque eles vão ter que enviar essas informações de maneira que a gente faça essa vinculação correta aqui na execução. Então, aqui no empenho, nós vamos ter o confronto do código do ID contrato, com o código UO do contrato. Em 2025, o vínculo era no CNPJ da UG. Em 2026, passa a ser com o código da unidade orçamentária. Entre outras palavras, o que é isso aqui? Contrato lá executado pela Secretaria Municipal de Finanças, ele vai ter um ID, né, gerado pela licitação, e lá dentro do SINC contrato, a licitação tem que ter enviado esse ID, esse contrato, vinculado à Secretaria Municipal de Finanças. Então, licitação, Secretaria Municipal de Finanças, contabilidade, Secretaria Executada da Secretaria Municipal de Finanças. É o vínculo dos códigos. Tá? Então, um confronto do contrato, do ID contrato, com o código da unidade orçamentária. Ok?
Então, essa é a grande chave. Aqui, 99% das inconsistências do empenho vão vir daqui. Então, se quem puder já antecipar, fazer a conferência, conversar com a licitação, já tratar disso, já teria um avanço, né? Porque a maioria dos problemas vem daqui. E aí eu trouxe a atenção para a questão do CPF, porque agora em 2026 vem do cadastro, né? Então, dá uma analisada no cadastro. Ok? Nós temos a liquidação, certo? E aqui eu estou trazendo somente, pessoal, os que vão dar mais problemas nas inconsistências, porque os outros já vêm da própria execução, não vai precisar de intervenção nossa, né? Já é a própria execução automática. O próprio sistema já gera isso no padrão que o tribunal quer. Então, eu estou trazendo aqui exatamente os pontos que precisam de uma intervenção ou de comunicação ou de conferência nossa para evitar essas inconsistências. Tá? Na liquidação, nós temos aqui o. Deixa eu ir na dúvida que eu puta. Na liquidação, nós temos um erro que vai poder acontecer muito, que é o código da UO não pertence à árvore da matriz. O que é que significa isso? Cadastro jurisdicionado. Daí a importância da conferência. Né? Se eu tiver uma unidade orçamentária que não está cadastrada lá no, no CIGE, eu não avanço. Ele já me traz essa mensagem. Eu estou mandando um código de uma unidade que não está na minha estrutura do cadastro do tribunal. Aí vai lá para poder fazer a atualização. Então, observe que aqui precisa de uma conferência, de uma interferência nossa. Segundo, um outro ponto muito importante diz respeito ao cruzamento das informações do SINC Folha com o SINC Fiscal. É o que eu falei lá no início. Aí, esse cruzamento ele acontece aqui no layout liquidação. Né? Ele acontece aqui no layout. Opa, aí aqui. Caiu no layout liquidação. Pessoal, só um minutinho. Enquanto minha conexão restabelece aqui. Ok? Então, voltamos. Então, ó, no layout liquidação, aqui, nós vamos ter o cruzamento do código da UO com o ID Folha.
Pessoal, só um minutinho, que nós já voltamos aqui novamente. Bom dia a todos. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui de 5 minutinhos, tá? É o tempo que vocês tomam água aí, para a gente Helena, retornar aqui voltando. novamente. Tá, ótimo. Helena, podemos continuar aí? Podemos. Pessoal, desculpa o imprevisto, que às vezes a internet nos prega uma peça, mas voltamos aqui. Então, eu estava falando para vocês da liquidação, tá? Na liquidação é onde nós vamos ter o cruzamento das informações da folha, né? Então, nós tínhamos no empenho, é onde acontece o cruzamento das informações com o contrato, e aqui na liquidação, no layout de liquidação, é onde vai acontecer o cruzamento com as informações da folha. Então, na folha, vai haver um cruzamento entre o ID folha, que é gerado lá pelo Sync folha, e o código da unidade orçamentária. São as duas movimentações, os dois cruzamentos. Portanto, aqui qual é a observação? Que para a gente avançar aqui na contabilidade, na liquidação, a folha tem que ter enviado as suas informações e já tem que ter repassado para a contabilidade os IDs folhas para a gente fazer o relacionamento da folha com o seu respectivo ID, certo? Então, observa que a gente só consegue avançar, por exemplo, lá no empenho, se existir os dados do contrato. Aqui na folha, se existir da liquidação, se existir os dados da folha. Então, é importante que esses demais setores trabalhem o envio dessas informações. E aí, pessoal, aqui vocês podem ter por exemplo, alguns relatórios que vai poder ajudar vocês, ou em conferência, ou em passagem mesmo lá para o pessoal da Folha, conferência desses dados que eu vou já mostrar, enquanto aqui o sistema abre. Então, esse é o vínculo, tá? Código da unidade orçamentária e de folha. E uma terceira observação, que é uma chave que está presente, é relacionado ao cruzamento da liquidação com o próprio empenho. Então, nós vamos ter o cruzamento da liquidação com o empenho, que é esse terceiro item aqui, ó. Qual é esse cruzamento? Para cada... é a chave das liquidações com seus respectivos empenhos. Isso aqui acontece em que momento? E aqui, pessoal, não tem solução. Essa inconsistência aqui, a única solução possível é retificar dado. Tá? Que é o quê? Vamos imaginar que eu fiz um empenho em janeiro. Um empenho global em janeiro. E fiz uma liquidação em fevereiro.
Quando chegou em janeiro, quando chegou lá em março, eu fui lá nesse empenho, que é em janeiro, e alterei esse empenho para um valor menor, por exemplo. Quando eu for fazer a liquidação de março, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma inconsistência, porque ele está procurando um saldo no saldo de empenho, mas esse saldo foi alterado em uma referência anterior. Então, me gera esse problema. Ou, também, quando eu fiz o empenho em um bimestre, no bimestre posterior eu fui lá e anulei esse empenho. Ele não vai encontrar nos dados posteriores esse empenho. Então, isso vai gerado principalmente por movimentações retroativas após o envio das remessas. Então, aqui são duas variações, tanto de dados de empenhos que foram alterados, tirados ou anulados, ou saldos de empenhos que foram alterados. E aí isso impactou nos saldos das liquidações ao longo dos bimestres posteriores. Certo, pessoal? Então, basicamente, trocando em miúdos, essa inconsistência, esse cruzamento que o tribunal está fazendo, é oriundo de movimentações retroativas após o fechamento da remessa. Portanto, aqui não se tem o que fazer a não ser retificar os bimestres, para que possam ser processadas as informações corretamente. Tá? Então, o que é que eu chamo a atenção aqui? Nós vamos enviar até o dia 30 os dois primeiros bimestres. É interessante que esses bimestres estejam efetivamente encerrados. Ou fazer os ajustes posteriores, certo? Porque se reabrir movimentação retroativa, nós vamos ter uma série de inconsistências como esta, que não há outra forma de correção se não for por retificar essas informações, tá? Então, esse é um ponto muito importante que aqui, no caso, precisa da interferência de vocês aí, das equipes de contabilidade, para ajustar os fluxos da movimentação da execução orçamentária para que não tenha esse problema. Aqui eu também estou chamando a atenção que o tribunal está avançando nesses cruzamentos de informações. Vocês estão olhando os hits, que já está vindo, o próprio análise com o SICONF, os municípios já estão recebendo aí as análises que eles estão fazendo no SICONF. Nós estamos ganhando capacidade analítica do tribunal. Nós estamos sendo um pouco mais rápidos. E aí isso vai impactar aqui também no SINC. Né? A gente não tem isso delineado, mas se já está fazendo na prestação de contas e no SICONF, pode ser feito no SINC. Então, em 2026 a gente pode ser surpreendido com uma análise mais acelerada desses cruzamentos de informações. Então, é muito importante que, nessa perspectiva, pessoal, a gente tenha um cuidado com o envio das informações no SINC a partir desse ano, devido a essa capacidade analítica que o tribunal está tendo. Então, quando eles analisarem que nós tivermos esses problemas, vai ser um retrabalho para que as equipes contábeis tenham que, enfim, que retificar ou que tenham que responder essas diligências. Tá? Então, é importante que, uma vez enviado o SINC, a gente tenha um cuidado em encerrar aquela execução, certo? Aquele período. E aí fazer as movimentações para frente. Eu fiz questão de trazer esse ponto, dessa trilha que o SINC está apontando, que aqui não vai ter um outro ajuste se não for reenviar os arquivos, tá? Esse reenvio, pessoal, agora abre-se um processo administrativo lá no tribunal, lá pelo SEI, solicitando a abertura, tal. Existe um trâmite protocolar interno, não é um trâmite rápido, né? Não sei se alguém aqui passou por isso. No ano passado, eles já fizeram esse teste com a abertura de protocolo, tem que tramitar o processo, tal. Não é na mesma hora que eles liberam, né? Então existe esse trâmite. E a reabertura, a gente ainda não tem a certeza se será livre de multa ou se vai ter alguma multa em relação a isso. Tá? Então, por isso um cuidado maior que nós temos que ter no envio dentro
dos prazos e o encerramento da referência naquele período. Ok? Então, aqui é um ponto importante também para se observar. Na liquidação, a gente tem... Ô, Vilhena. Nós temos uma pergunta aqui. Herbert, precisa estar cadastrado no SIGE todos os códigos das unidades orçamentárias? Todos os códigos das unidades orçamentárias que possuírem execução, ou, e aí quando eu estou falando execução, também é que pertence, que tem dotação na estrutura do orçamento, que estão, na verdade, todas as unidades orçamentárias que estão presentes no orçamento de 2026, elas precisam estar cadastradas lá. Certo? Porque o cruzamento já acontece lá do planejamento. Então, por exemplo, aqui no orçamento, se eu tenho no meu QDD, vou pegar aqui no meu QDD, se eu tenho no meu QDD uma unidade, vou imprimir para ficar mais claro. Se eu tenho aqui, tenho todo o meu QDD, se eu tenho despesas vinculadas na minha estrutura orçamentária, aqui ela pertence ao meu orçamento, obrigatoriamente ela tem que estar ativa e cadastrada no SIGE. Ok? Então, todas elas. Mesmo que ela não tenha execução contábil, orçamentária, mas ela está presente no orçamento, ela tem que estar lá cadastrada. Relembrando, conferência do código, despesa, código local, unidade ou subunidade. Aqui eu vou ter a listagem das minhas unidades orçamentárias. Ok? Nesse relatório, pessoal... Herbert, porque aqui a pergunta é que, no caso lá, desse cliente específico, só está as entidades cadastradas, ou seja, estão as entidades cheias. Então, já é um alerta aí para o pessoal em relação às unidades, de fato, todas. Perfeito. Aí, esse caso, desse município aí, é importantíssimo. Hoje, já tenta resolver isso. As unidades precisam estar cadastradas. O que é que ele está dizendo aqui, pessoal? Que lá só está cadastrado Prefeitura, Fundeb, Fundo de Saúde, Fundo de Assistência Social, por exemplo. São as UGs, as unidades gestoras. Agora a gente precisa detalhar essas unidades. Então vai ter que entrar Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Gabinete, e assim sucessivamente. Tá? Então é preciso estar todas as unidades orçamentárias lá no cadastro do tribunal. Ok? Era isso, menino? Isso mesmo. Perfeito. Liquidação, o pagamento, pessoal, ele vem em cadeia, o pagamento, ele cruza com liquidação e ele cruza com empenho, certo? Ele vem em cadeia, esses três layouts, empenho, liquidação e pagamento, eles cruzam entre si, por isso aquela crítica que eu coloquei de fechar a remessa. Fechou a remessa, fechou a execução. Mas eu trouxe também, que no pagamento ele cruza com o cadastro jurisdicionado. Ó. Todos os layouts da execução, empenho, liquidação e pagamento, despesa extra, receita extra, nós vamos ter cruzamento com o cadastro jurisdicionado. Então, mais uma vez, alertando, é importante a gente vincular lá, atualizar e conferir o cadastro. Receita extra, pessoal, receita extra orçamentária, nós vamos ter um cruzamento importante também com a folha, código O, que é o mesmo cruzamento que acontece na liquidação, tá? Por isso é importante que os setores de departamento pessoal enviem suas informações para o SINC Folha previamente, certo? Porque nós só vamos avançar se a folha estiver processada. Okay? Oi, Maria. Nós temos outra pergunta aqui. Como vai ficar, por exemplo, os contratos que são feitos para várias dotações orçamentárias que possuem várias unidades orçamentárias? Que possui várias. O contrato, nós temos que analisar como é que a licitação enviou no SINC contrato. Se ela fez um único contrato, e vinculou esse contrato a um único código de UO, se ela tiver feito isso, ou seja, mesmo dentro do contrato eu tendo várias dotações, mas ela enviou no SINC contrata somente em uma UO.
Aí eu vou vincular esse específico contrato na minha execução a essa unidade orçamentária, certo? O ID folha, a unidade orçamentária, tá? Inclusive isso, pessoal, é um problema que vai gerar a seguinte perspectiva, que é uma coisa que vai ter que ter um alinhamento entre aí os setores. Qual é o problema? Eu tenho um contrato, que é esse caso, eu tenho um único contrato e na minha execução eu vinculei ele à Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Finanças e, sei lá, Secretaria de Administração. Há 4 secretarias. Ele é um único contrato, mas ele está com 4 secretarias, com execução orçamentárias em 4 secretarias. Quando a gente gerar as informações do empenho, vai o número do contrato, que no caso é o ID contrato, para as 4 secretarias. Só que lá no SIC Contrata, o cara enviou o contrato somente vinculado a uma única secretaria. Certo? E aí vai dar problema. Porque o SIC Contrata enviou somente na Secretaria de Administração e eu executei aqui na contabilidade, conforme o contrato está, correto? Eu executei na administração, na finanças e no Fundeb, por exemplo. E aí, na hora que chegar o arquivo, ele vai olhar ID contrato, ok. Esse ID contrato está ok. Código da unidade, opa, mas no SIC Contrato ele está me dizendo lá que esse contrato não está executado no Fundeb, só está executado na administração. Então vai ter esse choque. Então é importante ter esse alinhamento e esse diálogo com a licitação, porque aí ela teria que informar esse contrato para cada UOR que ele vai ser executado. Entendeu? Porque senão isso vai impactar diretamente aqui o trabalho da contabilidade. Porque, corretamente, nós contabilizamos isso conforme o contrato exige, separado pelas suas unidades orçamentárias, com seus saldos, tudo direitinho. Mas o envio da informação no SIC Contrato foi somente em uma UOL. E aí, no cruzamento, vai ter essa divergência. Ok? Ok, temos outra pergunta também. Oi. Temos que fazer o cadastro dos ordenadores de despesa ou apenas de secretários representantes das unidades, como, por exemplo, na reserva de contingência. Aqui costuma o secretário de administração ser o ordenador de várias secretarias. Sem problema. Nesse caso, no cargo adicionado, o importante que o tribunal nos passou é que a gente tenha aqui, ó, no vínculo da unidade orçamentária, nas responsabilidades, a gente tenha um ordenador cadastrado, certo? Aqui dentro, certo? Esse ordenador, ele pode se repetir para várias unidades orçamentárias. Ele pode estar na Câmara, um exemplo, né? Ele pode estar no fundo de saúde, no fundo de educação, tal. Pode ser o mesmo para a Secretaria de Administração, Finanças. Pode ser o mesmo ordenador para várias UOs. Só que, no cadastro, esse ordenador tem que estar cadastrado para cada UO. Entende? Ele tem que repetir, ele tem que aparecer aqui no cadastro para cada uma. Beleza? Perfeito. E nós temos outra pergunta já vinculada também a essa. Para adicionar, pode-se adicionar mais uma UO em um único contrato? Ou seja, em um único contrato nós temos mais de 2 UOs? Pode ser adicionado eu não entendi, na execução ou lá no SIC Contrata? Se for no SIC Contrata, pode. Ele pode enviar. Eu posso fazer um vínculo de um contrato por exemplo, a Secretaria de Administração e posso fazer o vínculo do mesmo contrato à Secretaria de Finanças, por exemplo. Então, eu enviei o contrato separado em 2 UOs e aqui na contabilidade eu vou executar ele, conforme o contrato, nas 2 UOs. Aí vai dar certo. Então, lá no SIC Contrata, pode enviar ele separado para mais de uma UO. A grande chave da questão dos contratos, pessoal, que a gente tem que ter em mente sempre, a grande chave desse confronto é o SIC Contrata. Não somos nós aqui na contabilidade. É o SIC Contrata. Então, o SIC Contrata tem que enviar o contrato conforme
conforme ele está dizendo que o contrato vai ser executado. Se ele vai ser executado em mais de uma UO, ele tem que ser enviado nessas respectivas UOs. Entenderam? Avelina, acho que tem outra pergunta? Não, por enquanto não. Acho que tem alguém com a mão levantada aqui no Meet, pode ficar à vontade. E liderança, bom dia. Bom dia. Não, era justamente essa questão que a Vilena fez agora, eu acho que é a mesma pergunta. Porque a gente aqui em Pinheiro temos justamente essa mesma, eu acho que indagação que todo mundo. Exemplo, um contrato de combustível. Nós temos 22 secretarias dentro do que a gente chama de prefeitura, da entidade de prefeitura. Quando eles pedem essa dotação, a gente manda a dotação de todas as secretarias, exemplo, administração, infraestrutura, todas as secretarias que executam esse contrato. Mas quando a gente viu essa situação já desde o ano anterior, o rapaz disse que, por exemplo, esse contrato ele só pode ser cadastrado em uma secretaria. Lá dentro do Cadastrado onde? O SIM contrata? contrato, ele só pode cadastrar esse contrato dentro de uma secretaria. Entendeu? Aí, como é que ficaria, no caso, essa execução, já que esse contrato é combustível, por exemplo, é feito em várias secretarias dentro da contabilidade. Por exemplo, chega aqui uma nota, essa nota é infraestrutura. Chegou outra nota, essa nota é administração. Aí a gente já teve até uma reunião com o controle que, nesse caso, botaria todos os empenhos dentro da administração. É isso. É justamente isso, Maria. Por exemplo, nesse caso, tu está fazendo um empenho de acordo com a unidade orçamentária, conforme o contrato estabelece. Tudo correto, certo? Então, eu executei na infraestrutura, na administração, no gabinete, tem lá, vinculado ao contrato. Quando eu gerar o arquivo do empenho, eu vou com a despesa vinculada ao contrato, vinculada ao UOL. Então, eu botei a despesa na infraestrutura e a despesa na administração. Só que o cara do SIM contrato enviou tudo esse contrato na administração. Aí, ele não vai achar, ele vai dar inconsistência. Porque, lembramos, no EPCA, o envio da despesa vai ser por contrato e por UO, por unidade orçamentária. Certo? Então, ele está mandando um contrato, lá dentro do SIM contrata, de várias unidades, em uma única unidade, ele está centralizado. Então, aí é um ajuste que tem que ser feito. Ou ele separa os contratos por cada UO, certo? Que era, em tese, o correto a se fazer, ou aí é complicado. Aí, por exemplo, a contabilidade vai ter que ajustar aqui da execução, né? Tipo assim, empenhar tudo na administração, por exemplo. Aí vai ter que ser uma análise mesmo administrativa e de alinhamento. Mas o correto é que, se o contrato está dizendo que ela executa várias unidades orçamentárias, é que lá no SIM contrato ele envia esse contrato para cada unidade orçamentária. Entendeu? Entendido, Zé. Entendido. Ok. Então, pessoal, a receita extra do código UO com ID folha, né? Então, precisa que a folha esteja enviada. E a despesa extra também, ela vai ter o cruzamento com a receita orçamentária, ou com a receita extra-orçamentária. Então, portanto, observe que é uma cadeia. Eu tenho que enviar a receita extra, que precisa da folha, portanto, se a folha não enviar, eu não envio a receita extra e não envio a despesa extra. Então, fica tudo amarrado, só não consigo avançar no envio correto se essas informações dos outros setores não tiverem sido processadas corretamente no SINC. Tá? Então, muito importante esse alinhamento. Olha, aqui no módulo de geração, né, a gente vai ter aqui o módulo Tribunal de Contas do Maranhão, tá? Vocês vão fazer a atualização do sistema. Nós já liberamos as atualizações para 2026. Validamos com o tribunal, a maioria desses pontos que eu estou trazendo para vocês está validados com o tribunal. E aqui no módulo, ele segue também a mesma lógica de que nós já estávamos acostumados em 2025. Tá? Não teve nenhuma alteração sistemática. Nós precisamos ter aqui o cadastro dos ordenadores de despesa, continua o cadastro aqui normal, os dados dos ordenadores, né?
Dentro do módulo, ordenador de despesa, faz o cadastro do ordenador, CPF e tal. E aqui, no campo relacionamento das unidades orçamentárias, nós vamos aqui, ó, no campo CPF do ordenador, observa que aqui, ó, ele está me listando todas as UOs, né? Todas as UOs. Eu clico aqui em CPF, ó, dou um clique em F2, e aquele cadastro que eu fiz anteriormente aparece aqui para mim vincular. Né? Portanto, aqui está a questão. O CPF que eu estiver inserindo aqui, vinculado a esta UO, é aquele mesmo CPF que tem que estar cadastrado no jurisdicionado, vinculado a também a respectiva UO. Ok? Então, segue aquele mesmo passo de cadastro aqui no sistema e vínculo com a sua unidade orçamentária. Esse vínculo aqui, para que ele serve, pessoal? Porque ele vai impactar diretamente nos layouts da execução, da despesa, empenho, liquidação e pagamento. Precisa identificar lá quem é o ordenador daquela despesa. Tá? Então, por isso a gente faz esse relacionamento aqui. Nós temos, importante também, fazer o vínculo das folhas de pagamento. Tá? O vínculo das folhas de pagamento. Então, solicitar da folha o relatório de folha, o CIP, que utiliza o sistema da folha, o ID folha, ele já vem no resumo contábil, ou existe lá um relatório só de IDs, que você pode solicitar para o setor da folha, eles passam para fazer a vinculação aqui. Essa vinculação é o que vai impactar lá na liquidação, tá? Daquela chave lá de validação que o tribunal faz na liquidação. Verificando o ID de folha, verificando também o ID da folha com o código da UO. Ok? Com o código da UO. Então, é importante fazer esse vínculo aqui. Tá, pessoal? Só passa se tiver o vínculo. A geração continua da mesma forma, selecionando aqui o primeiro bimestre. Ok? Selecionando o primeiro bimestre. Só uma observação aqui. No ID folha, pessoal, o ID folha ele é sempre numérico, tá? É um ID numérico. Então, às vezes pode vir traço, ponto, considera sempre o numérico que fica sem necessidade de fazer ajuste posterior. Na geração do arquivo, nós temos gerar arquivo, primeiro bimestre. Vou selecionar os arquivos. Observa que aqui, ó, nós já habilitamos os que foram retirados, né? Unidade orçamentária, unidade de gestor e ordenador de despesa. Esses saíram, vão pelo cadastro. O resto é geração normal, como acontecia anteriormente. Os 5 arquivos do planejamento e os 10 arquivos da execução. Okay? Então, também a geração continua da mesma forma que era realizada anteriormente. E aqui, na geração, como eu falei, qual a preocupação que nós temos que ter? Basicamente, cadastro de um ordenador de despesa, relacionamento da folha, certo? E relacionamento aqui dos ordenadores com as suas respectivas unidades orçamentárias. Ok? Pronto. Fazendo essas 3 configurações, os arquivos estão liberados, prontos para serem gerados e enviados ao tribunal. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Temos? Pode falar. Em contratos com vários UOLs, como fazer? Porque no sítio só tem a opção para inserir em um UOL. Repete. Um contrato com várias UOLs, como fazer? Porque no SINC só tem a opção de inserir uma UOL. No SINC contrata? Não, só. Então, ó, como eu falei, nessa questão, a gente olhar, essa questão nós temos que olhar para o SINC contrato, certo? Ele vai enviar esse contrato, e aí, provavelmente, lá, ele tem que fazer pela licitação uma variação da codificação do contrato para que ele envie em várias UO. Então, vamos lá, a gente tentar entender. Eu tenho um contrato feito, um único contrato, para várias unidades orçamentárias, certo? Eu, na contabilidade, vou executar esse contrato em várias unidades orçamentárias conforme manda o contrato, tudo correto.
Se eu vou executar em várias unidades orçamentárias, obrigatoriamente a licitação tem que enviar esse contrato em várias unidades orçamentárias também, tá? E lá no Sim Contrato ele consegue enviar esse contrato, mesmo que seja agora, lógico, ele pode fazer uma variação de número interno lá dentro para um controle do SINC, tá? Mas obrigatoriamente ele tem que enviar no SINC Contrato, esse contrato tem várias UOS. Senão, aqui na contabilidade, a contabilidade vai ser penalizada, vai ser impactada com isso, tá? Vai ser impactada com isso. É necessário que exista o vínculo. E tudo isso, pessoal, vai impactar onde? Lá no final do ano, no EPCA, que a gente viu já em 2025, né? A organização das despesas os contratos e o OS no EPCA. Ok? Ô, senhor José, pode ficar à vontade. Eu tenho uma mão levantada aí. Oi, está ouvindo? Estou ouvindo. Mestre, o ideal é se fazer um contrato para cada unidade orçamentária, né? No caso, a Perfeito. administração tem o quê? 5 secretarias, por exemplo. Fazer um contrato das secretarias que vão adquirir aquele material. Ficaria melhor Perfeito. assim, né? Perfeitamente. Se a licitação fizer, em vez dela fazer um único contrato, e ela fazer, em vez dela fazer um único contrato, ela fazer 4 contratos, né, um para cada UO, era o ideal, porque aí não teria esse problema. Porque ela enviaria lá no 5 contratos, cada contrato nas suas respectivas UOs. Certo. Outra pergunta, o nosso sistema contábil já está adaptado a todas essas alterações, não é isso? Sim. Para a geração dos arquivos do SINC, você vai fazer uma atualização e já pode começar a testar, tá? Só atualizar e gerar, que já está todo liberado e validado com o tribunal. Ok, obrigado. Não. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Sim. No YouTube. Neste caso, no Sim Contrato, ele vai ter que cadastrar em todas as unidades? Sim, no Sim Contrata, cadastrar em todas as unidades. Certo? Lá no cadastro, pessoal, do Sim Contrata, acho que eu estou entendendo o que vocês estão querendo dizer. Lá no cadastro, eu não consigo, de fato, dentro de um mesmo contrato, botar várias UOs, né, no mesmo registro. No caso em que ele fez um único contrato, ele vai ter que replicar vários cadastros do mesmo contrato, mudando somente a UO. Estão compreendendo? É um trabalho que a CPL vai ter. Mas vai ter que fazer para poder ter a execução, para bater corretamente com a execução da contabilidade. Ok? E muita atenção, pessoal. São esses 2 pontos. Aqui é o que vai dar mais. Essa questão dos contratos e a questão das folhas. Muita atenção na questão das folhas. Conversem com o pessoal do departamento pessoal. A maioria dos problemas, nós já pegávamos isso em 2025 e 2026. Como eu estou falando para vocês, essa questão de fechar as remessas, envios e tudo mais. Folha tem que ser enviada para o tribunal. Enviar folha. Se eu tiver uma folha, que a contabilidade, porque a contabilidade está executando, está fazendo registro. Mas se a folha não enviou para o SINC, folha, vai dar aquele problema de cruzamento do ID. E não passa. Não passa nem em liquidação, nem em receita extra. E aí gera lá mais um problema, porque não tem como corrigir se não tiver a informação lá dentro do SINC Folha. Ô, Josué. Tá mudo, José. Vilena também. Nós temos uma pergunta aqui no YouTube. Herbert, considerando as mudanças, uma dúvida um pouco que foge em relação à apresentação. Seria possível, em vez de várias entidades no SCPI, trabalhar apenas com executivo e legislativo, por exemplo?
Não, por quê? Porque os fundos, as unidades gestoras, que são constituídas como fundos, por exemplo, o Fundeb, o Fundo de Saúde e o Fundo de Assistência Social, ou outro fundo qualquer que esteja constituído, eles são unidades gestoras prestadoras de conta. Então, eles têm balanços próprios, informações próprias lá na prestação de contas, né? Fazem prestação de contas próprias. Então, é por isso que eles estão dentro da estrutura como as unidades gestoras lá. Se ele fosse o UOL, somente o UOL, né, que estaria dentro de uma gestora geral, que seria o Poder Executivo, a gente não conseguiria apurar os balanços, balanço patrimonial, financeiro, balanço orçamentário e tudo mais. É por isso que ele é comunidade gestora. Ele arrecada também, né? O Fundeb arrecada, por exemplo. Então, ele recebe os recursos e ele tem que ter o balanço fechado pela unidade gestora. Ok? Ok, porque nesse caso aqui específico, Herbert, é exemplo de municípios que têm mais de 10 entidades executadas. Aí nós teríamos que analisar o município específico, porque, assim, às vezes pode ser constituído uma unidade gestora, que essa unidade gestora específica, ela não precisaria ser uma unidade gestora, ela poderia ser uma unidade orçamentária. Ela não tem uma prestação de contas própria, ou ela tem alguma situação específica que, na estrutura orçamentária, a gente poderia deixar ela como apenas um UO dentro da prefeitura, né? Mas esses gerais, esses fundos gerais, estou falando aqui o Fundeb, o Fundo de Saúde, por exemplo, aí eles precisam estar constituídos como um G, por isso que tem aquela listagem lá de entidades. Mas nesse ponto específico, Lino, vamos pegar qual é o município depois, que a gente pode dar uma analisada contigo, se nessa listagem de entidades poderia ter alguma que, no planejamento de 2027, poderia ser apenas um UO. Perfeito. Ok? Temos mais alguma pergunta? Alguém aqui que tiver quiser falar? Não. À vontade, com dúvida. Pessoal, então, eram essas as considerações que eu queria trazer em relação ao Simples Fiscal, reforçando aqui com vocês que hoje, não amanhã, que é uma preocupação efetivamente que eu tenho, devido a própria, às vezes, o próprio fluxo interno do tribunal para resolver algumas questões, né? Às vezes não se resolve na mesma hora, tem uma demorinha ali e tal, e nós estamos com um prazo um pouco apertado. Então, hoje, já faça uma conferência do cadastro do jurisdicionado no CIGE. Esse vai ser o ponto-chave da progressão do envio do SINC. Tá? Faça o cadastro hoje, verifique os códigos das unidades orçamentárias, verifiquem o código o CPF dos ordenadores para cada UO. Essa é a chave. Façam essa verificação. Também já alertem tanto o departamento pessoal quanto o pessoal da licitação, caso ainda não tenha enviado seus contratos, e já trabalhem nessas possibilidades, devido também o prazo. Uma observação que eu tinha esquecido de falar: no envio do SINC, alguns arquivos estão demorando a processar. Quer dizer, eu falei lá no início, né? Alguns arquivos, principalmente o arquivo balancete, que é um arquivo muito grande, ele não processa rápido. Entendeu? Os testes que a gente fez aqui demorou 5 horas com o balancete processar. Né? Então, municípios maiores, por exemplo, têm um volume de informação maior, volta aí para processar 10 horas, 12 horas. Então, não tem como deixar para o último dia. Inclusive, pessoal, já repasso para vocês. A partir, Paulo, de amanhã, que dia que está planejado, nós já vamos começar a entrar em contato com vocês, nossa equipe aqui de suporte, nós vamos tentar fazer agendamentos já prévios para que a gente consiga auxiliar vocês de maneira mais personalizada, sem ser na guerra ali do último dia. Se a gente conseguir avançar no último dia pelas próprias memórias e pelo próprio volume. Então, nós precisamos antecipar esses envios, né, para a gente conseguir atender todo mundo da melhor forma possível. Né? Então, a partir de amanhã, nossas equipes vão estar entrando em contato com vocês, já tentando ajudar, fazendo agendamentos, para que a gente tenha esses próximos 15 dias aí para enviar esses 2 bimestres. Tá? O primeiro bimestre é um pouco mais de trabalho, que é o planejamento. A partir do segundo bimestre, somente é a execução.
Alguns arquivos, por exemplo, outra observação, alguns arquivos, eu falei que estão demorando, em alguns arquivos o tribunal colocou uma trava que não aceita mais sem movimentação, né? Então, antes, você marcava lá só sem movimento. Não dá mais. Empenho, balancete, liquidação. Qual é o município que não tem empenho no meio, que não tem a execução sanitária no meio? Então, não estão aceitando sem movimentação. Tá? Não aceitam movimentar, tem que mandar o arquivo. Por isso que a gente não pode deixar também para a última hora. Ok, pessoal? Então, essas são as observações que eu queria trazer para o Sync Fiscal. Todo esse que nós conversamos hoje aqui vai estar disponível no ADT Replay aí no YouTube. Podem assistir quantas vezes quiser. Nós vamos estar liberando amanhã, pessoal. Nós vamos estar liberando amanhã uma playlist de 10, se não me engano, 10 videozinhos curtos de 1 minuto, falando sobre as configurações que eu passei aqui para vocês. Configurações do PPA, dos programas, do cadastro das leis lá do planejamento, do relacionamento dos contratos, dos relatórios. São vídeos curtos que vocês podem estar distribuindo nas equipes para que possam ir adiantando a parte de relacionamento e de cadastro para vocês. Ok? Então, pessoal, é isso. Você quer compartilhar aqui alguma coisa? Vou tirar aqui minha O pessoal apresentação. vai ter o treinamento do pessoal da Folha de Pagamento. Vai ter o treinamento do pessoal da Folha. Eu vou só confirmar aqui quando tem uma data, beleza? Se conseguir confirmar para mim, se eu não me engano, é amanhã, com o pessoal da Folha, 9 horas. Então, pessoal, está confirmado o treinamento com o pessoal da Folha. Por que amanhã? Porque hoje nós estamos em validação com o tribunal de algumas alterações que eles fizeram no Sync Folha. Nós estamos validando isso com o tribunal, testamos os arquivos e validando. Então, amanhã, depois da validação, é feito a parte da folha de pagamento. Ok? O link da pesquisa e o QR Code vai ser. Nós temos o link da pesquisa de satisfação aqui no nosso chat, quem puder responder e nos ajudar, que a gente possa estar cada vez melhorando os nossos treinamentos e as nossas orientações, é muito importante. Ok? Está no nosso bate-papo, está no chat, né? Tá no chat. Ok, pessoal, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e vamos ao trabalho, né, do Sync. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.